Galera, bora então, vamos bater um papo aqui, como eu sempre gosto de falar. Isso aqui não é palestra, nem papo de guru, isso aqui é reunião de dono para dono, tá bom? Papo de dono para dono. Qual que é o objetivo dessa reunião? Tá todo mundo vendo meu slide aí? Confirma aí, acho que sim, né? Beleza? Deixa eu ver. Vou mudar aqui, me fala se muda aí. Preciso de um retorno aqui para não, para a gente ter certeza que está mudando. Me fala aí se o slide está mudando. Mudou. Show de bola. É isso aí. Eu gosto de gente ativa. Top. Pessoal que participa. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Olha só. Qual que é o objetivo dessa conversa aqui de hoje, né? Bater um papo aqui sobre funcionário, né? Como lidar com funcionário e principalmente eu quero apresentar para vocês aqui um documento muito importante que eu tenho aqui na minha farmácia, que é esse documento que eu coloquei hoje cedo na forma de PowerPoint, chamado Código de Conduta, tá? Existe uma frase que eu gosto muito que eu carrego ela comigo sempre, e essa frase diz o seguinte, tá? Ela diz o seguinte: quanto mais alto é o edifício, mais profundos devem ser os seus alicerces. Essa frase ela tem muito significado, né? Você quer construir um prédio alto? Então, quanto mais alto for esse prédio, todo mundo sabe disso, mais fundo você tem que cavar, né? Mais profundo você precisa cavar um alicerce forte, uma base forte. Essa frase, ela se aplica perfeitamente ao mundo empresarial, ao nosso mundo aqui das pequenas empresas, né, das farmácias, etc., que se a gente quiser construir uma boa empresa, quanto melhor for essa empresa, melhor, mais forte precisam ser o quê? Os alicerces, as bases dessa empresa, tá? E, no caso das empresas, quais seriam esses alicerces? Quais seriam essas bases, né? Eu considero que os principais alicerces, as principais bases para a constituição de uma boa empresa, eles compõem o que eu chamo de código de cultura, do qual o código de conduta é um elemento do código de cultura. Então, no caso aqui da minha empresa, especificamente, ó, da minha farmácia, o código de cultura aqui da empresa tem alguns elementos. Primeiro, a missão. Segundo, a visão. Terceiro, os valores. O quarto, o código de conduta, que é o que a gente vai conversar hoje, tá? Sobre ele. O quinto, a promessa do colaborador. São todos documentos que eu tenho aqui, tá? Muito importantes. Que eu poderia compartilhar com vocês depois em outra oportunidade, tá? E junto desses ainda eu poderia acrescentar dois documentos muito importantes, tá? Que são o primeiro, o organograma da empresa. Inclusive eu coloquei o organograma aqui da minha empresa no meu livro, tá? Dei uma aula recentemente aqui no meu grupo de mentoria sobre o organograma aqui da farmácia, né? De repente, num futuro aí também eu posso trazer isso aqui para vocês, tá? E o responsograma que é ali, né? Todos os cargos da empresa e suas responsabilidades. Então, tudo isso são elementos do código de cultura da empresa, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre esse documento aqui raro, tá? Chamado Código de Conduta. Eu tenho certeza que nenhuma farmácia do Brasil tem um documento aqui como esse. De repente, algumas que já são meus alunos aí nos meus programas de mentoria e tal, já tiveram acesso e conseguiram construir isso daqui também. Um documento bem simples, bem direto, mas cheio de significado. Veja bem, o papo é sobre funcionário, como lidar com funcionário, o que que isso tem a ver com a questão dos funcionários. Na primeira semana de um novo funcionário na empresa e na sua farmácia,
esse funcionário ele faz uma leitura já sobre você. E nessa primeira semana ele já decide se você é uma pessoa que merece ser respeitada ou não, tá? Já na primeira semana. E aí, se ele conclui que você é uma pessoa que não merece ser respeitada, então ele não respeita as regras da sua empresa, tá? Então, eu costumo dizer que quando um funcionário não respeita as regras da empresa, é porque, na verdade, ele não respeita o dono da empresa. Ele considera que o dono da empresa não é uma pessoa digna de ser respeitada, tá? Há uns 2 meses atrás, eu fui convidado pela L'Oréal para apresentar uma live lá em São Paulo, de lançamento de uma linha nova lá da L'Oréal, né? E essa live eu apresentei ela dentro do CD, do centro de distribuição, de uma grande distribuidora de São Paulo, né, chamada Sol Farma. Se tiver alguém aqui da região de São Paulo, deve conhecer, provavelmente é até cliente aí da Sol Farma. E eu passei o dia lá na distribuidora, conversei lá com toda a diretoria, com o dono da empresa que estava presente, seu Pedro, né? Cara com uma história extraordinária, né? Começou do nada e construiu realmente um império, né? Uma grande distribuidora, me parece, com 2.000 funcionários. E lá eu conheci um jovem que trabalha lá no setor de TI, chamado Ítalo, e ele, conversando com ele, ele me falou assim, ó, Wendel, o seu Pedro, eu gosto tanto do seu Pedro aqui, todo mundo gosta dele, é uma pessoa muito acessível, ele é, né, muito rico, mas está aqui todo dia e conversa com todo mundo, trata todo mundo com uma humildade tão grande, sabe? Com respeito e com atenção. Eu gosto tanto do seu Pedro Mas eu acho que que eu tenho medo, Fernanda, se puder desligar aí, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada aqui na empresa, de pisar na bola, por exemplo, sabe? De faltar sem justificativa, porque eu fico com medo de eu perder a amizade do Sr. Pedro. Fico com medo de perder a amizade dele. Tanto que eu gosto dele, tanto que eu respeito ele, logo eu respeito todas as regras aqui da empresa. Extraordinário, né? Então, aqui na farmácia, por exemplo, eu tenho um ritual, né? Que eu chamo de ritual do primeiro dia, tá? Mas que, na verdade, ele não acontece necessariamente no primeiro dia. Geralmente acontece na primeira semana, tá? No máximo na segunda. No máximo na segunda. O que é esse ritual aí, vamos dizer, então, dos primeiros dias, das primeiras semanas? É uma reunião que eu faço com um novo funcionário, apresentando para ele todo o código de cultura da empresa, ou seja, as bases. Lembra que eu falei no início aqui das bases? Que uma empresa forte a gente constrói sobre bases, sobre pilares fortes. Então, quando chega um novato aqui na farmácia, eu me reúno com ele sem pressa, numa reunião igual eu estou com vocês aqui agora, tá? E aqui na minha sala, exatamente nesse local onde eu estou, e eu apresento para ele quais são as bases da nossa empresa, os pilares que sustentam a nossa empresa, e explico tudo para ele em detalhes, tá? Dou uma cópia para ele levar para casa, depois de ter explicado tudo, e aí ele vai para casa, dá mais uma lida, depois ele volta e assina um documento para mim, chamado A Promessa do Colaborador, né? Que eu posso apresentar para vocês aqui em uma outra oportunidade também. Então, nesses primeiros dias com esse funcionário, eu falo para ele da história da empresa, mostro para ele a missão, a visão, quais são os nossos valores aqui na empresa, mostro para ele quais são as funções dele e as funções dos outros funcionários da empresa, mostro para ele o organograma, né, mostrando a hierarquia dos cargos, em qual posição da hierarquia que ele está, a quem ele deve aqui respeitar em termos de hierarquia, tá? E mostro para ele também esse documento aqui que hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o Código de Conduta, que é um documento muito importante, muito simples, mas que deixa muito claro para ele
sobre como ele deve se comportar aqui dentro da empresa. Então, como a gente está falando, né, vai falar sobre como lidar com funcionários, sobre a questão de comportamento e etc. Aqui na farmácia, como eu tenho todos esses documentos muito bem elaborados, escritos, etc., todo o meu feedback, o meu acompanhamento em relação aos funcionários, eles se baseiam nesses documentos. Né? Quando eu tenho que puxar a orelha de alguém, não é com coisas da minha cabeça ou coisas que eles não sabem, não, tá entendendo? São sempre esses feedbacks, essas ações corretivas, são sempre sobre elas são sempre pautadas em documentos que eles já tiveram contatos, que eles conhecem, que eles estudaram, que eles levaram para casa e que a gente conversa com muita frequência, beleza? Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é isso. São esses princípios aqui da minha empresa, coisas simples, mas eu tenho certeza que pode ajudar vocês aí também. E eu tenho certeza que vocês depois vão me perguntar se eu posso compartilhar isso com vocês. Eu decidi que sim, que eu vou compartilhar esse código de conduta com vocês depois, ao final da nossa reunião. Eu vou mandar ele lá no grupo do WhatsApp, aí do grupo onde vocês estão, do grupo VIP, beleza? Então, vou passar aqui um por um, são 19 princípios e tem um 20, que é o extra, que eu vou falar para vocês depois sobre ele. Eu quero passar aqui princípio por princípio desse código de conduta, tá bom? E vou explicar aqui para vocês sem pressa, tá bom? Então vamos lá. Que código é esse, Eu passo Wendel? para cá, ativo. O pessoal está falando, deixa eu colocar no mudo aqui. É, que documento é esse? Vamos lá para a gente não perder tempo. Código de conduta, o princípio número 1, ele diz o seguinte, ó, isso aqui eu vou explicar para vocês agora como se eu estivesse explicando para um funcionário meu ali nas primeiras semanas dele de empresa, tá bom? De empresa. Geralmente, com mais frequência ultimamente, isso tem acontecido na segunda semana, tá? Que a primeira semana ele passa aqui como um teste, 7 dias a gente observando ele e ele também observando a empresa. Aí na segunda semana, se a equipe vê que ele se encaixa no perfil da farmácia, se ele encaixa dentro da nossa cultura, né, dos nossos valores, etc., que todo mundo aqui conhece quais são os valores, aí a gente, na segunda semana, parte para a admissão de fato e eu faço essa reunião com ele, tá bom? Então, o primeiro princípio, ele diz isso, ó, a nossa missão é o que norteia toda a nossa conduta na empresa, ela deve ser conhecida, memorizada e incorporada por todos. Então, de antemão, eu já apresento para ele qual que é a missão da empresa, qual que é o propósito, a razão de existir da nossa farmácia, que no caso aqui nosso são 3 pilares da nossa missão, que é melhorar a saúde, a autoestima e a cultura dos nossos clientes, tá bom? Essa é a nossa missão. A gente bate nesses 3 pilares, né? Melhorar a saúde, a autoestima e a cultura, através de produtos e serviços de qualidade com preço justo, tá? Então a gente melhora a saúde, né, através dos produtos para a saúde, serviços farmacêuticos, a autoestima através dos nossos produtos de beleza e a cultura através de uma livraria que a gente tem aqui dentro da farmácia também, tá bom? Inclusive, em muitas ocasiões, quando chega algum cliente aqui pedindo uma indicação, às vezes a gente até recomenda, eu já várias vezes aqui, por exemplo, para ansiedade, tratamento de ansiedade, eu já recomendei, por exemplo, uma passiflora e um livro para a pessoa ler, um livro extraordinário que trata ansiedade com certeza, tá bom? Inclusive, se eu tivesse que escolher entre os dois, entre a Passiflora e um livro, por exemplo, que é o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, com certeza eu escolheria o livro, tá bom? Ler esse livro é melhor para a ansiedade do que a Passiflora em si. Então, assim, a gente melhora a cultura também dos nossos clientes. Então, a nossa missão, ela deve ser conhecida, memorizada, decorada e incorporada por todos, inclusive aqui em cima do nosso balcão aqui, na parede de cima, a gente tem ela escrita assim, ó, para todo mundo que chega na farmácia ver escrito lá assim, ó,
Aqui tem saúde, autoestima e cultura, tá bom? Então a pessoa precisa entrar aqui sabendo para que que ela está aqui. Para que que ela está aqui nessa farmácia? Meu filhão, filhão, eu sei que você entrou aqui é para ganhar dinheiro e eu também. Estou aqui também querendo dinheiro, tá bom? Mas esse é uma consequência do que a gente faz aqui. O que que a gente faz aqui? A gente ajuda as pessoas a melhorar a saúde, a autoestima e a cultura. Quando a gente ajuda elas a fazer isso, elas dão dinheiro para a gente, tá bom? É uma troca. Beleza? Princípio número um. Poderia ficar mais tempo falando sobre isso aqui, mas o nosso tempo aqui ele é limitado, tá bom? Princípio número dois. Aí você vai refletindo, tá? No momento que eu apresento isso, aí você pergunta. Você aí deve estar do outro lado, você tem que começar a se perguntar assim: poxa vida, eu nem tenho missão escrita aqui na minha farmácia, eu nunca apresentei isso para ninguém, ou se eu tenho, isso é só uma frase bonita na parede, mas eu nem sei ela de cor, não falo sobre isso com ninguém, então é a mesma coisa que de você não ter, beleza? E lembra, empresa boa, empresa grande, empresa próspera, sempre a gente constrói em cima de pilares fortes, tá bom? Isso daqui são pilares fortes. Princípio número dois, tá? Princípio número dois. O nosso lema é: nós somos senhoras e senhores servindo senhoras e senhores. Tratamos clientes e colegas com respeito e dignidade. Então, a segunda coisa que eu deixo claro aqui para o novo funcionário é que aqui nessa farmácia, ele e o cliente está no mesmo nível, tá? Inclusive no mesmo nível meu. Não aquela questão de hierarquia, né? Que hierarquia em si, na empresa, né? Você tem a hierarquia dos cargos. Mas eu falo o seguinte aqui, como ser humano, as pessoas aqui, elas estão todas no mesmo nível. Então, o cliente tem que ser tratado com respeito e com dignidade, os colegas também têm que se tratarem com respeito e dignidade, e eu mesmo sendo o dono, trato também meus funcionários com respeito e dignidade. E nessa primeira reunião que eu faço com eles, eu já deixo eles, eu já dou uma autorização para eles. Eu falo para eles o seguinte, ó, você está autorizado a tratar os seus colegas de trabalho e os nossos clientes do jeito que eu te trato. Então eu autorizo ele, tá? Você está autorizado. Pode me olhar como espelho. Do jeito que eu te trato, você está autorizado a tratar eles. Não trate eles de um jeito que eu não te trato, beleza? Uma das últimas demissões minha aqui foi por isso, porque foi o estupim, né? Não foi só por isso, mas essa foi a gota final. Um colega de trabalho aqui mandou o outro calar a boca, entendeu? Porque o outro foi cobrar dele alguma coisa aqui em relação ao trabalho, né? E aí eu chamei ele na minha sala para conversar e perguntei para ele se algum dia, desde que ele tinha entrado aqui, se eu tinha mandado ele calar a boca alguma vez, entendeu? Ele falou, não, de forma alguma. Falei, então, você lembra da nossa conversa nas primeiras semanas sobre o nosso código de conduta e tal, 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 né? Que você não pode tratar ninguém aqui diferente da forma como eu te trato. Então ali eu optei pelo desligamento dele como uma última gota d'água, tá? Não foi só por isso, porque ali eu acho que uma boa conversa ele poderia ter uma segunda chance, mas ele já tinha cometido mais uns dois ou três deslizes e aquela foi a gota final. Então, veja bem, é isso, ó. Aqui eu deixo isso muito claro com eles. Não trata seus colegas de trabalho e os nossos clientes de um jeito que eu não te trato, porque aqui você não tem essa autorização. Beleza? Maravilha. Princípio número 2. Princípio 3. As três etapas do nosso serviço são: receba o nosso cliente com um cumprimento sincero e caloroso e chame-o pelo nome. Se você não sabe o nome dele, pergunte, tá? Atenda às necessidades dele com muito interesse e despeça dele também com alegria, chamando ele de novo pelo nome, tá? Então é simples o nosso processo aqui. Entrou, chama pelo nome, procura decorar o nome das pessoas, tá? Atende às necessidades dele com muito interesse
Na hora dele ir embora, despeça dele com um sorriso no rosto de novo, chama ele pelo nome de novo, que é o nome mais doce que a gente escuta, é o nosso nome, né? Princípio número 4. Lembra que eu citei no início da minha fala aqui sobre a promessa do colaborador, que é um documentozinho bem curto, de uma página, que o meu funcionário também assina logo ali no dia dessa reunião comigo aqui? Então, o princípio 4, ó, tá tudo amarrado, tá vendo? O código de cultura tá todo amarrado. Aqui eu tô falando do código de conduta, mas aqui no código de conduta fala da missão, fala da promessa do colaborador, fala dos outros documentos que compõem esse código de cultura, ó. Então, ele fala que a promessa do colaborador é a base para o nosso ambiente de trabalho. Ela deve ser honrada por todos os colaboradores. Então, toda vez que eu preciso realmente chamar a atenção do funcionário com um caso mais sério, vamos dizer assim, eu mostro para ele, ó, lembra da promessa? Lembra da promessa que você assinou aqui? Então vamos pegar ela de novo aqui para eu te lembrar aqui, ó, a sua assinatura aqui, ó, promessa do colaborador, que ela fala isso e isso, ó, né, que você vai fortalecer a cultura da empresa, que você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance e um pouco mais, né, para construir uma farmácia ainda melhor. Esse documento é bem pequeno, no final aqui, qualquer coisa eu posso mostrar ele para vocês, tá bom? Então, o princípio 4 fala sobre isso, sobre a promessa do colaborador, a importância que a gente dá a ela, tá bom? É um documento que ele assina para mim logo na chegada dele. Princípio número 5. Todos os colaboradores devem participar dos treinamentos promovidos pela empresa no horário de trabalho. Então, é horário de trabalho? Tem algum treinamento? Não tem desculpa, não tem conversa. Eu não gosto, eu não quero participar. Não, você é obrigado a participar, beleza? No horário de trabalho, você é obrigado. Não há essa possibilidade de você não querer participar. Princípio 6. Os objetivos da empresa sempre serão comunicados a todos os colaboradores. Cada um é responsável por torná-los realidade. Então, aqui eu falo sobre a questão aí, né, do comprometimento, da responsabilidade pessoal, né? Responsabilidade pessoal que cada funcionário aqui deve ter para realizar os objetivos da empresa, tá? Princípio número 7. Cada colaborador deve continuamente procurar identificar pontos fracos na empresa a fim de melhorá-los. Então, também deixo claro para eles que aqui eles têm liberdade para falar comigo, para me dar sugestões, tá bom? Inclusive, tem uma prática muito comum. Deixa eu tentar identificar quem está falando aqui para eu mutar Tá aqui. bem. Perguntei se ele queria ir no hospital, falou que não quer. Ah, menino não gosta de ir para o hospital mesmo, não, Anderson. Vamos lá, ativei o mudo aqui de novo. Vamos lá. É, Inclusive, tem uma dinâmica, né, que eu costumo fazer aqui pelo menos uma vez por ano, que eu coloquei ela no meu livro também. Para quem já leu o meu livro lá, sabe essa dinâmica, que são 3 perguntas capazes de transformar a sua empresa, né? As 3 perguntas de ouro, que são: a primeira pergunta, isso eu faço para os funcionários aqui uma vez por ano, tá? O que você mais gosta nessa empresa? O que você menos gosta nessa empresa? E se você fosse o dono, o que você faria de diferente? Muitas das melhores coisas que eu já fiz aqui na farmácia saíram dessa dinâmica, dessas 3 perguntas, tá? E recomendo sempre que você filtre tudo que você recebe de resposta e veja o que dá para ser implementado e já faça com rapidez e dê créditos, tá? Isso é um fator muito forte de motivação. Inclusive, eu me lembro bem, em uma dessas ocasiões que eu fiz essa dinâmica, uma das funcionárias exatamente respondeu o seguinte: ela falou, Wendel, o que eu mais gosto aqui nessa farmácia é exatamente esse fato que você nos dá a voz. Você escuta a gente, entende? A gente fala, a gente sugere e você faz, tá? Foi ela o que ela falou. Então,
converso com os funcionários, tomo opinião, né? Peço sugestões continuamente de melhoria da empresa. Princípio número 8: cada colaborador é responsável por criar um senso de equipe no ambiente de trabalho, né? Acho que isso aqui dispensa explicação, a importância do trabalho em equipe. Princípio número 9: cada colaborador tem poder de solução. Olha a clareza disso daqui. Por exemplo, quando um cliente estiver com algum problema, e mesmo que você não seja um atendente, pare o que você estiver fazendo e ajude o cliente. Se precisar, peça ajuda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui na loja que fica ali circulando pelo salão o tempo todo a minha faxineira, que já está comigo há muitos anos, né? E o estoquista está ali sempre circulando no salão. Então, eles também, o cliente chegou ali perto deles, ele está vendo que o cliente está meio perdido, né? Às vezes o balconista está ocupado e tal. Não deixa o cliente fazer papel de bobo no meio da loja, não, pô. Você está do lado dele, eu não sou um atendente. Não, vocês vão ver depois, num princípio aqui, o que eu falo sobre isso, tá bom? Não tem isso aqui, não. Você não interessa o seu cargo. Tem uma pessoa dentro da loja, você percebeu que ela precisa de ajuda? Então ajuda ela, beleza? Você sabe resolver o problema? Sei. Então pode resolver. Pode resolver. Se você não sabe resolver, você vai e pede ajuda, tá bom? Pede ajuda. Vou pedir todo mundo para deixar microfones desligados, beleza? Você vai e pede ajuda se você não sabe resolver sozinho. Mas todo mundo tem poder de solução aqui. Princípio número 10. Níveis elevados de limpeza no local de trabalho é responsabilidade de cada colaborador. Vou tentar identificar quem está falando, porque me atrapalha bastante na minha concentração aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Também depois a gente pode gravar isso, aí fica chato, né? Fica chato alguém conversando no fundo. Não consegui identificar quem é, não. Vamos lá. Níveis elevados de limpeza no local de trabalho é responsabilidade de cada colaborador. Então, não é porque eu tenho uma faxineira aqui na minha farmácia, né, que os outros têm que fazer zona, né, no refeitório que a gente tem aqui, em todo lugar, e deixar que tudo fique nas costas da faxineira, de forma alguma, tá? Seu local de trabalho, você é responsável pela limpeza desse local. Então, isso daqui, pessoal, né? Só lembrando, são coisas que eu apresento para os meus funcionários, tá? Logo que eles entram aqui, entrego uma cópia disso aqui para eles ainda, mas explico tudo para eles em detalhe, assim como eu estou explicando para vocês aqui, tá bom? Princípio número 11, ó, para providenciar a melhor experiência de atendimento ao nosso cliente. Cada colaborador é responsável por identificar e memorizar as preferências individuais dos clientes. Sabe, né? Aquele Sou José que gosta de comprar aquele produto daquela marca, aquele que gosta de comprar lá, né, o Sildenafila, só da Eurofarma, não é assim? A gente não tem isso na farmácia? Então, cada colaborador é responsável por identificar e memorizar as preferências individuais dos clientes. Isso não está escrito em nenhum lugar que o Sr. José gosta da sildenafila da Eurofarma. Não está escrito isso não, entende? Cada funcionário é responsável por identificar e memorizar isso, tá bom? Princípio número 12. Olha essa. Não discuta com o cliente e nem com o seu colega de trabalho na frente do cliente. Vocês, não sei se todo mundo viu meu post, né? Mas eu fiz um post falando sobre essa aula de hoje, exatamente a partir disso daqui, de uma experiência que eu vivi nesse final de semana no shopping, né? Num restaurante que eu fui almoçar lá e presenciei dois funcionários discutindo lá no restaurante, no meio dos clientes, sabe? No meio dos clientes, né? No meio dos clientes. Então, aqui, ó, já deixo claro para ele, ó, não discuta com o cliente e nem com seu colega de trabalho na frente do cliente.
Quando o cliente estiver nervoso, faça silêncio. Lembre-se que estamos aqui para ajudá-lo. Olha que coisa extraordinária, né? Nós estamos aqui para ajudar o cliente, tá bom? Para ajudar ele, farmácia, entra muito cliente, né? Com problema de saúde, que está fazendo tratamento, às vezes com ansiedade, depressão e etc. Né? É um lugar de saúde, né? Então, lembra do seu papel. Nós estamos aqui para ajudá-lo, tá? Longe do cliente, você pode conversar e discutir com seu colega educadamente, mas pode discutir. Vai vocês dois para uma sala, deixo claro para eles aqui, porque lá, aí quando eu vou lá para o meu outro documento, que é onde tem os valores, né? Lá fala nos valores que a gente pode falar o que pensa. Falar o que pensa aqui, sem medo de conflitos. É um valor nosso. Falar o que pensa, sem medo de conflitos. É um valor. O outro valor é falar a verdade e nunca mentir. Então, você pode ir para uma sala com seu colega, já lembra ele que isso é um valor da empresa, então já fala, ó, estou insatisfeito e tal. Discutam à vontade lá dentro da sala, com educação, tá bom? Estamos já caminhando para o final, ela é rápida, hein? Princípio 13, ó, sorria, nós estamos no palco dando o nosso show. Olha que coisa extraordinária, né? A gente enxergar a farmácia assim, né? Como a gente está aqui dando o nosso show, ó. Sempre mantenha contato positivo no olhar. Use palavras agradáveis com nossos clientes e uns para com os outros. Use frases como bom dia, com certeza, será um prazer, fico feliz por isso. Olha, palavras positivas. Olha como que isso é importante no ambiente, né? Para impactar as pessoas, tá? Então, sorria, né? Sorriso é também fundamental no nosso dia a dia aqui, tá? Na convivência geral entre colegas e com os clientes. Princípio 14, ó. Seja um defensor da nossa empresa. Olha a importância disso, tanto dentro quanto fora dela. Sempre fale dela de forma positiva. Comunique qualquer desconforto à pessoa apropriada. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né, pessoal? Principalmente em grandes empresas, funcionários só reclamando, criticando a empresa, entende? Está ali trabalhando, mas parece que se enxerga como um inimigo da empresa, como um adversário da empresa, né? Então, deixo claro para eles: olha só, defenda a empresa que você trabalha, só. Se você estiver insatisfeito com a empresa, vem cá e fala comigo. Não sai cuspindo bobagem lá fora, não, sabe? Falando mal da empresa, né? Sai, não. Você está sentindo algum desconforto? É com alguém, algum colega de trabalho? Vai e conversa com ele. Quer falar comigo? Fala comigo, tá? Mas quando você veste a camisa dessa empresa, defenda essa empresa, tá? Então, esse é o princípio 14. Princípio 15, ó. Acompanhe o cliente até o produto, não aponte de longe onde está o produto, que é colocado também, ó, com muita clareza, né? Principalmente para os atendentes, né? Onde está o produto? Ah, tá lá, ó, tal, tal, tal. Isso é um mau hábito, né? Tenha prazer em servir, prazer em acompanhar as pessoas. Vou com o senhor, vou te levar. Ah, não precisa, não, não, vou lá com o senhor. Vou lá com o senhor. Vou mostrar, vou mostrar o senhor onde está, tá bom? Não aponte de longe. Princípio 16. Tive até uma ideia agora, olha que interessante, né? Isso aqui é um ritual que eu faço com os meus funcionários, e aí eu já tive uma ideia agora. Nesse slide 15 aqui, ó, me surgiu a ideia. Olha que é importante da gente estar em ação, né? Me deu a seguinte ideia. Nós temos, né, os nossos programas aqui de acompanhamento de donos de farmácia, e a gente tem, de 15 em 15 dias, a gente tem treinamento ao vivo para os balconistas dessas farmácias. E aí agora já acabei de ter uma ideia. Vou em um desses treinamentos agora, talvez até no próximo, vou compartilhar isso daqui, esse documento com os balconistas das farmácias que a gente ajuda aqui. Vou compartilhar isso aqui, vou explicar para eles em detalhes, porque eu acho que essas condutas aqui servem para todas as empresas. Não sei se alguém aqui discorda que alguma conduta dessa aqui é uma conduta ruim, que não se aplicaria à sua farmácia, mas eu acho que são boas condutas
que eu poderia compartilhar, sim, com, né, os funcionários das outras farmácias que a gente dá treinamento, tá? Então, o 16, ó, atenda o telefone sempre com um sorriso no rosto. O cliente não vai ver, mas ele vai sentir, né? Aqui a gente atende muito o telefone, né? Aqui é telefone fixo, aqui é muito forte ainda na farmácia, né? E eu defendo, tá? Que delivery, se você quiser impulsionar delivery aí na sua loja, tem que ter telefone fixo, tem que ter linha fixa. Não basta só o WhatsApp, não, tá? Idoso liga muito ainda no telefone fixo. Idoso liga muito. Nosso telefone que toca bastante. Então, vai atender o telefone, sorriso no rosto, mesmo pelo telefone, o cliente vai sentir do outro lado, tá bom? Vai sentir a energia, a sua energia. Princípio 17. Cuide bem da sua aparência, da sua apresentação pessoal. Antes de comprar um produto, o cliente compra a nossa imagem. Cada um é responsável por cuidar da sua imagem pessoal. Use sempre o uniforme completo da empresa, completo e limpo, né? Fornecer uniforme para o pessoal, cobrar deles que eles mantenham realmente uma aparência de vencedor, de quem está feliz com a vida, de quem é feliz com a vida, está feliz no trabalho. Começa pela nossa aparência, tá bom? Princípio 18. Crie um ambiente seguro, livre do risco de acidentes para todos os demais colegas de trabalho e fique atento aonde você coloca cada objeto, né? Há um tempo atrás, eu usei esse princípio aqui, o princípio 18, para chamar a atenção de uma funcionária aqui. Eu fui na sala de injeção e percebi que tinha sobre lá o Descartex, lá, aquela caixinha que descarta seringas, etc., tinha uma seringa usada, desencapada ali do lado de fora, em cima da caixa, assim, ó. Loucura, né? Loucura. Então, eu identifiquei na hora quem que era, que tinha feito aquilo ali e tal, né? E usei esse princípio 18 aqui para chamar atenção e deixar claro para todo mundo também, né? Todo mundo aquilo ali que não pode acontecer isso aí, em hipótese alguma, né? Ó, a gente tem que ter um ambiente seguro, livre do risco de acidente dos demais colegas. Fica atento aonde você coloca cada objeto, tá? Pensa sempre em quem vai usar depois. Aquela sala de injeção, né? Principalmente, olha que coisa perigosa, né? Princípio 19, que é o último princípio, mas tem o 20, que é um princípio extra, tá bom? Princípio extra, eu vou mostrar para vocês também. Princípio 19 diz o seguinte, ó: cuidar dos bens desta empresa é responsabilidade de cada colaborador. Economize energia, água, papel, sabão, álcool e etc. Cuide do ambiente como um todo com muito zelo. Então, isso aqui é o penúltimo princípio. Eu deixo claro para eles, né, para não cuida dessas coisas aqui como se a empresa fosse sua, tá bom? Não vai pegar 10 folhas de papel para secar a mão, não. Vai não. Faça como se fosse a sua. Senso de dono, né? Que é um valor também da nossa empresa aqui. Nós temos 12 valores aqui na empresa. Um deles é senso de dono, que é pensar e agir como se fosse dono da empresa. E o princípio número 20, que eu normalmente não entrego, quando eu entrego eles por escrito, tá bom? Por escrito, eu entrego só até o 19. Mas esse 20 aqui eu converso com eles sobre isso. Eu não entrego porque vocês já sabem, né? O que pode, né? Isso aqui você entrega uma cópia com isso aqui escrito, isso pode ser usado depois contra você nos tribunais, né? Mas eu apresento para eles no dia da reunião esse princípio número 20 aqui também, tá? Ó. Nesta empresa é proibido dizer essa não é a minha função. Então eu deixo isso aqui muito claro para eles. Aqui não tem esse negócio não de isso não é minha função, não sei o quê. É o que a gente chama de desculpability, né? Tem um livro, tá? Extraordinário que vocês quiserem ler para aprender mais sobre isso, do João Cordeiro. O nome do livro é Desculpability. Elimine de vez as desculpas da sua vida e alcance resultados extraordinários. Então, nesse livro fala, inclusive, sobre isso daqui, tá? As principais desculpas, né, que
que as pessoas adoram dar, né? Não é só funcionário, não, tá? É dono também, povo, nós, de um modo geral, ó, as preferidas, ó. Essa não é a minha função. Já estava assim quando eu cheguei. Sempre foi feito dessa maneira, tá? Sempre foi feito dessa maneira. Ninguém me avisou, essa também eles adoram falar, né? Ninguém me avisou, tá? São as desculpas. Ah, e a última, ó, a quinta. Já deu o meu horário. Essa também é boa, né? Hã? Já escutou isso daí? Já escutou isso daí? Já deu o meu horário. Essa também o povo adora falar, né? Não, ó. Já estava assim quando eu cheguei, sempre foi feito dessa maneira, né? Essa não é a minha função, tá? Essa não é a minha função, já deu o meu horário. Então, isso aí são desculpas. Leiam esse livro, tá extraordinário, do João Cordeiro, chamado Desculpability, tá bom? Desculpability. A prática de dar desculpas. Galera, beleza? Valeu? O que vocês acharam aí desse momento nosso aqui? Eu gostei do tempo que eu utilizei aqui, foi um tempo até, né, razoável, 40 minutos. Esse tempo, o que vocês acharam de ter desse documento, desse código de conduta, tá? Eu vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem, eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui rapidinho sobre esse documento. Eu tiro uns 5 minutinhos para responder aqui, tá? Eles não dizem que é desvio de função limpar o ambiente? Não, não. Então, aqui a gente tem a faxineira, né? Mas o ambiente de trabalho deles ali, onde eles trabalham, onde eles estão, eles têm que manter organizado. A faxineira limpa todo dia, a loja inteira, tá bom? Faxineira mantém a loja limpa todo dia. Mas o ambiente deles, onde eles trabalham, eles têm que manter aquilo ali com, no mínimo, né? Um mínimo de limpeza e organização. E eles não falam isso comigo, não, que essa não é a minha função, exatamente porque eles passam por esse ritual aqui, né? Não tem como, ele não pode falar isso comigo, entendeu? Eles passam por esse ritual. Isso aqui é lembrado eles com frequência, né? Nas nossas conversas aqui. Eu sou guardião da cultura da empresa. E lógico, eu tenho que dar exemplo também, né? Eu tenho que dar exemplo. Aqui eu uso as dependências, eu uso o refeitório ali, eu não fico deixando ali prato, copo para faxineira, não. Tudo que eu uso, eu limpo e deixo também do jeito ali. Então, assim, é a questão do dar exemplo. A pessoa não pode ficar falando isso com a gente, porque ela passa por esse ritual, tá? Antes de assinar a carteira, você faz um teste de uma semana, sim. A pessoa fica aqui uma semana sem carteira assinada, na segunda semana que a gente assina a carteira ou não, ou já dispensa, tá bom? Eu tenho essa prática aqui, porque às vezes já aconteceu de assinar a carteira, a pessoa na primeira semana ali a gente já viu que não batia com a cultura da nossa empresa, com os valores, né? O fit cultural que a gente fala, né? Não bateu, não dá. Você tenta selecionar o máximo possível na entrevista, mas você vai conhecer a pessoa mesmo convivendo com ela. Então, já deixo claro que uma semana é de teste para os dois lados, tá bom? Os dois lados. A questão de compartilhar materiais em rede social é obrigatório? Não entendi. Não entendi essa pergunta, Andriele. Compartilhar materiais em rede social. Não entendi. Galera, é, galera, então vamos lá, olha só, para finalizar aqui, tá bom? Para finalizar aqui, só fazer um convite para vocês rápido. Se você, se você tem precisa de ajuda aí com a sua farmácia, para melhorar a sua farmácia, nós temos, né, dois programas muito especiais que podem te ajudar com isso. Além dos nossos cursos gravados e etc e tal, nós temos os nossos programas de acompanhamento, um mais individualizado, que é o nosso programa de mentoria premium, né? E temos o Pharma Club.
o nosso programa de mentoria em grupo. É o primeiro clube de donos de drogaria do Brasil, donos de farmácia, onde não existe concorrência entre eles. Então, se você está numa cidade pequena, por exemplo, se você entrar, ninguém mais vai poder entrar. Então, como a gente não tem ali dentro concorrência entre nós, a gente se ajuda de verdade, tá? É realmente uma comunidade extraordinária. Não sei se tem alguém aqui que está assistindo que já participa do nosso Pharma Club, né? Do nosso clube de donos de drogaria, tá? Todo dia, muita conversa sobre farmácia, sobre crescimento. Não tem papo furado, conversa fiada, bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, vídeo idiota. Não, não tem isso lá dentro do clube, tá bom? É gente focada em crescimento, que quer crescer, e gente grande também lá, tá? Porque lá dentro tem dono de farmácia que fatura menos de 50 mil e tem dono de farmácia lá que fatura mais de 1 milhão, tá? Então, assim, tem lá dono de farmácia que tem uma loja, tem dono de farmácia lá que tem 10 lojas. Tudo ali no mesmo grupo, tá? A gente conversa todo dia sobre farmácia, a gente compartilha o que está funcionando mesmo, sem inveja e sem medo, tá? A gente gosta de ajudar um ao outro ali dentro, tá? Então é muito rico, é um grupo de WhatsApp muito rico mesmo. Só nisso daí, na minha opinião, já vale participar do Pharma Club, que é o principal, na minha opinião, essa troca, tá? É incrível, para falar a verdade. O tanto de coisa, eu inclusive aprendo lá. Eu estou lá como um líder do movimento, mas não sou eu a pessoa que mais sabe lá dentro. Eu aprendo lá o tempo todo. Lá tem empresários lá muito maiores do que eu, entendeu? Muito maiores do que eu. E eu melhoro a minha farmácia ali também, dentro do ambiente de tudo que eu escuto ali dentro também, tá? Além disso, você tem acesso à nossa plataforma com todos os nossos cursos gravados. No Pharma Club você tem acesso a mais de 175 aulas gravadas, né? Um verdadeiro Netflix. Você pode assistir o ano inteiro dentro da sua disponibilidade, né? Claro, você não vai assistir tudo, não tem como. Eu vou assistir todos os filmes do Netflix, não tem como, mas eu preciso, não preciso também. Você precisa ir ali dentro pincelando o que você quer. Quais são as suas dificuldades no momento, seus desafios, você vai pincelar lá. Ó. Tem aulas lá inteiras sobre cultura, né? Sobre equipe, sobre tudo, sobre funcionários, sobre compras, finanças, precificação, sobre vendas, treinamentos inteiros sobre vendas, sobre estratégias de vendas para farmácia. Uma plataforma muito rica e prática. Não é papo de guru e coisa que a gente não consegue aplicar, não. Coisa aplicável, tá? 90% do que está ali, tudo é o que eu faço na minha farmácia, as estratégias de vendas que eu uso aqui, que são validadas, que funcionam, tá bom? Coisas que você vai conseguir fazer com certeza, basta você querer. Então você tem essa plataforma e além disso, você tem também treinamento ao vivo para os seus balconistas com a melhor treinadora de times de vendas do Brasil, a Karine Andrade, um fenômeno de vendas. A mulher realmente é um fenômeno, um espetáculo. Já treinou mais de 10 mil vendedores no Brasil e é empresária também, é dona de franquia no Brasil. Não é guru, não é guruzinho de livro, não. É gente que está no campo de batalha, igual nós mesmos, igual nós mesmos. Ela treina os vendedores de vocês, tá bom? Ela treina os vendedores de vocês de 15 em 15 dias e vocês podem também adquirir o treinamento gravado para todos os balconistas de vocês. Winda, eu quero ter também, porque não dá para pôr todo mundo ao vivo, né? A loja não pode parar. Eu quero que eles tenham acesso à plataforma deles para balconistas, gravado. Beleza. Você, como membro do Pharma Club, você paga para cada balconista acessar a plataforma inteira, tá? Um valor simbólico de R$ 5. Olha que doideira. Porque é o mínimo que a plataforma exige para liberar acesso, né? Para liberar acesso para um membro, ela exige que tenha um preço nisso. Então, a gente coloca ali um link, disponibiliza um link, você manda o link para todos os seus balconistas,
para eles ter login e senha individual. Aí você manda ele pagar, ó, é R$ 5. Se você quiser pagar para ele, ele paga lá, para ele ter os dados de acesso individual, ele poder acompanhar a evolução dele dentro da plataforma, e você vai dar os R$ 5 para ele ali, para, né, para ressarcir, tá bom? Detalhe importante, tá? O nosso clube realmente espetacular, está crescendo cada vez mais. Já temos lá mais de 160, se eu não me engano, tá? Donos de farmácia ali dentro. E olha que esse clube foi lançado só tem 90 dias, tá? Só tem 90 dias. Já tem lá mais de 160 donos de farmácia, se eu não me engano. Todo dia entra gente nova lá dentro, todo dia. Ontem entrou, hoje vai entrar de novo, tá? E não pode ter concorrência. Então, assim, se o seu concorrente direto entrar lá, ele vai te barrar depois, beleza? Ontem mesmo a gente teve um cara que foi barrado aqui, ó. A Karine, inclusive, a Karine me mandou aqui, ó. A Karine, que é quem faz os contatos com o pessoal, os filtros, olha o que ele falou, ó. Fulano está inconformado. Me mandou aqui, ó, no meu zap, aqui, ó. Fulano está inconformado, me mandou áudios, né, a tarde toda, quer abrir outro CNPJ, quer porque quer entrar no Pharma Club. Já expliquei que não dá mais, só daqui um ano se o concorrente dele deixar, porque daqui você fica um ano dentro do Pharma Club. Se você renovar, você segura a sua vaga ali e a sua região, você blinda a sua região, entendeu? Ninguém pode entrar ali não, só se você deixar. Então, a cada novo membro que entra, a gente faz a consulta primeiro na lista de cidades e faz uma segunda checagem dentro do próprio grupo. A gente não expõe a pessoa, mas a gente fala, por exemplo, ó, farmácia aqui de Governador Valadares, querendo entrar. Primeiro a gente dá uma olhada na lista das farmácias que já estão no grupo. E como uma segunda checagem, a gente joga no grupo. Se tiver alguém de Governador Valadares, vai se manifestar. Governador Valadares é muito grande, né? Mas aí a pessoa vai olhar, de qual bairro que é, de qual região. Não pode entrar, tá bom? Exatamente porque a gente quer ter ali realmente um ambiente de conversa franca, que ninguém fica com medo de expor as coisas, de compartilhar. Se eu coloco ali o seu concorrente direto, você vai ficar, como é que você vai compartilhar suas estratégias ali com o seu concorrente direto dentro do grupo? Então é complicado, né? Beleza? Então, olha só, quer se inscrever para participar do Pharma Club? Tá? Quanto custa o Windel? R$ 997 para você ficar um ano dentro do Pharma Club, tendo acesso a todo o grupo ali, que é a parte mais rica, é as conversas diárias no grupo, a plataforma de conteúdos para você estudar um ano inteiro, e a gente vai treinar seus balconistas o ano todo, de 15 em 15 dias. A cada 15 dias tem treinamento ao vivo para os balconistas o ano todo também. E você vai ter acesso a tudo isso por 997. Ó, só para vocês terem uma ideia, ontem teve um membro lá do Pharma Club, que foi o Murilo. O Murilo entrou agora recente no Pharma Club. A gente deu uma indicação para ele de um produto, tá? De um produto que a gente consegue vender ele com um lucro de R$ 80. Ele comprou 12 e vendeu os 12 já. Falou ontem, ó, galera, isso aqui foi espetacular. Se você pega um produto que custa te dá 80 de lucro, veja bem, 80 vezes 12. Só nesse produto, nessa primeira remessa que ele comprou de 12, ele teve um lucro de R$ 960. Ele pagou 997 para participar do Pharma Club. Só aqui por causa dessa ideia, desse produto. Só que lá, gente, é ideias pipocando todo dia. Todo dia. É só querer implementar. Whindersson, eu não consigo acompanhar todas as conversas. É muita conversa, sim, é muita conversa. Você não consegue e nem precisa acompanhar tudo, tá bom? É igual o exemplo do Netflix que eu te falei. Você consegue ver todos os filmes? Não. Você vai tirar todo dia um tempo ali de 5 a 10 minutos para você dar uma olhada no grupo. Você vai dar uma olhada, ó, e vai pescar, e vai pescar e vai atrás, porque é assim que a gente melhora a nossa farmácia. E um detalhe ainda, ó, que eu estava esquecendo, que ainda tem, olha que maravilha, olha que espetáculo. Todo mês a gente faz uma apuração de quem teve o maior crescimento em faturamento.
comparado com o mesmo período do ano passado. Então, por exemplo, janeiro agora está fechando janeiro. Assim que fechar o janeiro, eles vão responder um pequeno formulário para a gente, falando quanto que a farmácia dele cresceu em faturamento neste janeiro comparado com janeiro de 2025. Aí todo mundo responde. E aí, o que acontece? A farmácia que mais cresce a cada mês, ela recebe de presente nosso um Pix de R$ 1.000. Olha que doideira. Mês passado foi o Marcel. O Marcel que ganhou. A farmácia do Marcel teve um crescimento absurdo de 106%. 106%. O Marcel pagou 997 para entrar no Pharma Club. Mês passado ele recebeu de presente um Pix de R$ 1.000. Então, ou seja, o Pharma Club agora já saiu de graça para ele. Ele vai continuar no grupo o ano inteiro, tendo acesso à plataforma o ano inteiro, e a gente treinando os balconistas dele o ano inteiro de graça, porque a farmácia dele foi a campeã do mês passado. Ele recebeu, ele investiu 997, recebeu o Pix de R$ 1.000 de presente no mês passado. É isso aí, galera. Não tenho mais o que dizer. Eu acho que ficar fora do Pharma Club é loucura, tá bom? Eu sou dono de farmácia igual vocês. E eu posso te falar, não fiquem de fora. Não fiquem de fora. Vocês estão perdendo muito oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de troca diária, tá bom? Venham para o Pharma Club. Vou colocar lá agora no grupo do WhatsApp o link do formulário para você se inscrever. A gente vai analisar lá se a sua cidade, se já tem alguém, se não tem, tá? Não tendo concorrente direto dentro do Pharma Club, a Karine vai te chamar e a gente vai te colocar para dentro, tá bom? Inclusive, amanhã, 2h30 da tarde, já tem treinamento ao vivo para balconista amanhã. Você já pode mandar pelo menos um balconista participar desse treinamento ao vivo amanhã. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço e nós nos vemos agora no WhatsApp ali já dentro do Pharma Club. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.